Vamos lá, bom vê-los. Glória ao nosso Senhor Jesus por mais um dia. Nós vamos ter nosso momento de oração e alguns avisos. Então, na semana que vem, nós vamos estar iniciando a lição de número 13, tá bom? Hoje é o fechamento da lição de número 12, o finalzinho do capítulo. E a semana que vem, lição de número 13. A nossa frase, né? A gente trocou aqui a frase essa semana. Então, a nossa frase é: todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo, outros para o outro lado da rua. Então, ore a respeito disso, tá bom? E os nossos motivos de oração, a gente está orando pelo Férias para Jesus, que a igreja está organizando com os jovens e os adolescentes. Eu queria agradecer, né? Minha mãe vai conseguir fazer o procedimento aqui em São José amanhã ou terça-feira. E alguém tem mais algum motivo de oração, de gratidão ou pedido, seu Messias? Tá certo. Pela família do seu Messias. Por sua família. Tá joia. Janine? Poxa vida. Oi? Ai, tá joia. Então, a Luciana é saúde e salvação. Então, a Luciana fez uma cirurgia de joelho, deu uma complicação, deu uma trombose. Então, está orando para que o Senhor abençoe e para que ela venha conhecer o Senhor Jesus. E falando do seu Messias, está aqui o nosso lembretezinho, que na próxima semana, então, dia 15, é o terceiro domingo, e nós vamos estar recebendo aqui na EBD os descartáveis, que são as embalagens, aquelas de produtos de limpeza, principalmente, né? Aquelas embalagens plásticas, latinha de refrigerante também, né, seu Messias? Então, a semana que vem, na EBD, a gente vai estar recolhendo para estar levando lá com ele após a aula, tá bom? Então, não esqueça de limpar, principalmente se for embalagem de leite, que leite apodrece, né, fica muito ruim. Então, dá uma lavadinha, põe no saquinho, e na semana que vem, então, na EBD, a gente vai estar recolhendo as embalagens. Pelo nosso missionário José, que vai dia 25, Oh. para uma viagem missionária lá para Ó, o José aqui, né? Tá aqui com a gente. Então vai estar indo para conhecer Laos. Vamos estar orando por ele, ok? Então vou pedir ao Davi que faça uma oração, por favor, querido. Tá ali os pedidos e os agradecimentos. Alô. Nosso Deus, nosso Pai, queremos estar colocando agora esses pedidos nas tuas mãos, Senhor. Lembramos da dona Luísa, pedimos pela cirurgia nessa semana que possa ocorrer. E queremos realmente agradecer também, porque vai ser possível ser feito aqui, ao invés de ir para São Paulo. Lembramos do projeto Férias para Jesus, em janeiro. Prepara, seja com planejamento, seja levantando as pessoas certas para estar ali trabalhando nesse período. Lembramos também da Luciana, Senhor, pela sua saúde e pela sua salvação, Senhor. Porque o maior milagre não é na saúde, mas sim quando a pessoa vem a conhecer a Ti como seu único verdadeiro Salvador. Lembramos do José, Senhor, que vai estar indo para o campo missionário, seja com ele, seja com relação à adaptação, questão de moradia, a língua, e que ele realmente possa estar sendo usado por Ti, Senhor, ali naquele campo. E pedimos também pelo projeto aqui de reciclagem, que o Senhor possa trazer a nossa memória, a gente está trazendo a parte de PETs, a parte de embalagens, de produto de limpeza, para que a gente possa estar abençoando a vida do Senhor irmão Messias. E pedimos pela família do Senhor Messias, que também possa vir a conhecer a Ti como seu único verdadeiro Salvador.
E pedimos pela aula de hoje, seja realmente usando a Beth para estar ministrando os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão Carlos Guedes quer dar um recado. Aí já fica aí, porque precisa fazer exercício. Bem rápido. Sábado que vem será nosso jantar do Dia dos Namorados, 18 horas, na churrascaria Estância. E ontem eu recebi uma inscrição de uma pessoa de Taubaté, que sempre participa conosco. E ele falou assim, não posso perder, Carlos, o Pierre. E se você ainda não fez sua inscrição e tem a oportunidade de fazer, né, faça a sua inscrição, participe do jantar do Dia dos Namorados. O Pierre fala que não pode perder porque é muito bom, tá? Outra coisa é o seguinte, né, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, dá a oportunidade para uma pessoa participar, fala assim, eu não vou, mas eu gostaria de ajudar alguém. Fale comigo, né? Nós gostaríamos muito de dar essa oportunidade para algumas pessoas. É realmente muito gostoso. Obrigado, Beth. Obrigada. Para ele? Ok, David. Tá joia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, então, em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura do final do capítulo, então, do versículo 30 ao versículo 41, tá bom? Atos 15. Atos 15, do 30 ao 41. Alguém, por favor, poderia levantar a mão para fazer essa leitura e o Carlos Guedes vai levar. Já delegou de volta? Ih, amorzinho, dançou. Tá bom. Atos capítulo 15, de 30 a 41. Quem pode fazer a leitura, por favor? Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Quem lembra que missão foi essa, né? Do que o texto está dizendo a partir do versículo 30, que foi o assunto da aula passada. O que estava acontecendo? O que tinha acontecido aqui anteriormente? Eu soube que o professor foi maravilhoso, gente. Acho que não tem como, né? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, perfeito esse professor. Era isso mesmo, né? E eles tinham que levar a carta, então, aos irmãos de Antioquia com a resposta, né, de toda essa situação. Eu gosto muito desse texto de Jeremias 18, finalzinho ali, que ele diz, né? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Nós somos vasos de barro, nós somos simples, nós somos frágeis, por qualquer coisa a gente se abala. E é confortante saber que desde a igreja primitiva, com tudo que eles estavam experimentando de intenso na presença do Senhor, as dificuldades e as diferenças de pensamento também aconteciam, né? Então, que a gente não se esqueça disso, que somos vasos de barro e o Senhor está trabalhando em nossas vidas para que a obra dele seja feita. Então, a primeira coisa que a gente queria considerar, e essa parte não está na revista, tá bom, gente? É o fechamento do capítulo que não está na revista. Então, a gente vai estar fechando. Mas que nesse momento que a carta é levada, a gente pode tirar algumas lições, que são os 5 versículos primeiros aí, o versículo do 30 ao 35. Primeiro, que eles eram comprometidos e íntegros na tarefa. Então, eles participaram lá do conselho, discutiram o assunto foi resolvido, uma carta foi feita e eles foram lá e leram exatamente a carta. Eles não foram lá para falar das opiniões e acrescentar nada a mais. Eles simplesmente foram levar a resposta. E nós precisamos aprender com isso. Nós temos uma carta de Deus, nós temos uma mensagem a ser entregue. E a gente tem que ser muito íntegro na mensagem a ser entregue, aquilo que o Senhor realmente quer, que é necessário que seja falado. Às vezes a gente quer acrescentar algumas coisas, né? Às vezes a gente quer colocar as nossas impressões, mas nós temos a palavra e ela é suficiente. Ela é uma carta completa. Então eu não preciso falar aquilo que o Senhor não disse, né? Nós que estamos no contexto de adolescência e juventude, às vezes a gente escuta algumas coisas que as pessoas ficam tentadas a acrescentar algo a mais. Então, assim, aquele jovem, então, olha, mas se você vier para a igreja, não esquece de cortar esse cabelo, né? Você tem que entrar... Jesus falou isso mesmo? Jesus chegou para você e falou, olha, fala para o fulano cortar o cabelo se quiser vir a mim para me seguir. Às vezes a gente fala umas coisas que Deus não falou. E o que eu acho lindo é que com toda a competência que Paulo tinha e o próprio Barnabé, eles foram íntegros na entrega da carta e foram íntegros na missão deles. Eles mantiveram o foco. Eu gosto desse texto de 2 Coríntios 3, versículo 2 e versículo 3. Se você achar, por favor, 2 Coríntios 3, 2 e 3. E o quanto a gente tem que estar todos os dias se colocando na presença do Senhor, para que a mensagem, para que aquilo que o Senhor tem para as pessoas não seja contaminado pelas minhas impressões e pelas minhas ideias, ou até pelas minhas histórias. Às vezes a pessoa vende uma história, e aí quando ela aceita Jesus e começa a pregar o Evangelho, ela começa a misturar aquilo que foi da história dela com aquilo que Jesus realmente quer que seja falado. Então, quem achou, levanta a mão que o Carlos Guedes precisa se movimentar, ele precisa caminhar. Tá? A situação está ficando grave, tem algo se salientando aqui na região abdominal dele, precisa resolver. Levante a sua mão e o Carlos vai levar até você. Aqui a Betinha. Não está movendo. É o microfone? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Então, decisões foram tomadas e uma carta, uma mensagem que iria acalmar os irmãos, que ia abençoar aqueles irmãos que tinham se comprometido com Cristo. Ela foi necessária, ela edificou, ela animou, ela deu um norte. E aqui Coríntios está dizendo que nós também somos uma carta que Deus escreveu. Nós também carregamos conosco uma mensagem que vai levar ânimo, que vai levar salvação, que vai levar conforto. Então, que a gente também tenha esse comprometimento, como Paulo, Barnabé e seus companheiros tiveram,
que a gente também possa pedir ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então a gente precisa ler o que esses homens fizeram e viveram e trazer para a nossa realidade hoje. Então nós também somos carta, nós também carregamos uma mensagem que precisa ser levada na íntegra, né? Não contaminada, mas na íntegra. O resultado da mensagem entregue é que os irmãos foram animados na sua fé, pela graça de Deus e também pelo perdão de santidade. Eles vão dizer lá no versículo 31, né? O que os irmãos deveriam deixar da vida passada, da vida carnal, e começar a viver de uma forma diferente em Cristo. E eu estava pensando muito nisso, que às vezes a gente também comete o erro de dizer assim, as pessoas não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho. E as pessoas não querem. As pessoas querem, sim, as pessoas têm sede. E aí eu vejo que eles ficaram animados, mas a carta não trazia só uma resposta positiva. Uau, vocês não precisam da circuncisão. Ai, que alívio. Não foi só isso. A carta também falou de santidade, a carta também falou de um caminhar correto com Cristo, e isso também trouxe para eles alegria e ânimo. Então a gente não precisa ficar peneirando o que a gente vai falar, né? A gente tem que falar realmente o que a Bíblia diz, e o Espírito Santo vai produzir na pessoa o fruto, não é a gente. E realmente a gente precisa acreditar que se Deus coloca alguém na tua vida, é porque essa pessoa tem fome e sede de Deus. E eu fiquei muito espantada, porque a nossa tendência, principalmente nos dias de hoje, com todas as confusões, é achar mesmo que ninguém quer ouvir a verdade. Não, tem pessoas que querem sim. Tem pessoas sedentas, sim. Eu lembro da conversão da Wanda, que ela conta que ela ficava olhando uma família sair para a igreja, e uma família bem estruturada, e aquilo chamou a atenção dela. E era aquilo que ela queria viver. Então, sim, as pessoas querem. Tem pessoas sedentas. E a gente pode falar não só da graça de Cristo, mas desse padrão de vida de santidade do Senhor. A comunicação com profundidade, amor e investimento de tempo. Aí, o versículo 32, né, ele vai dizer que muitas palavras foram ditas por Silas, muitas palavras que encorajaram. Eu fico pensando o tempo que eles precisaram investir. Então, nós precisamos de uma comunicação com profundidade. Eles eram profetas, eles tinham experiências com Deus, então eles tinham profundidade naquilo que estavam falando, mas eles também tinham que investir tempo. Investir tempo, porque aqueles irmãos precisavam ser tratados. Então, para você ser carta de Cristo, você também tem que fazer um investimento de tempo. Tem pessoas que vão demandar muito tempo. E a gente precisa ter essa disponibilidade de levar uma palavra com profundidade e sem pressa. Muitas vezes a gente pergunta, oi, tudo bem? E já sai correndo, porque se a pessoa falar que não está tudo bem, o que eu faço? Fico com cara de tacho, né? Então a gente fala, oi, tudo bem? Tudo bem? E a gente já passa. Não foi isso que eles fizeram. E várias vezes a gente vai ver que eles falam e se demoraram ali por mais tempo, e permaneceram ali por mais tempo, e ficaram ali por mais tempo. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade hoje é com tempo. Ninguém tem tempo. A gente não tem tempo para se envolver com as coisas da igreja, a gente não tem tempo, às vezes, nem para cuidar do nosso dia a dia, e a gente vai delegando, né? Tem uma profissão nova, gente, que eu achei um barato, mas eu nunca contratei, que eu acho que eu vou traumatizar a pessoa. Arrumadora de casa, né? Você contrata uma dona lá, e ela chega e te ensina a otimizar espaço e tempo dentro da sua casa. Olha que ponto nós chegamos. Mas se eu levar ela em casa, ela surta. Deixa a pessoa. Mas por quê? Porque a gente tem essas dificuldades. E a gente pensa, mas lá era mais fácil. Eles não tinham que bater cartão. Eles não tinham... Gente, esses caras andavam tanto. A gente aqui não tem noção do investimento físico e de tempo e de riscos que eles faziam dentro dessas viagens. Não era Uber, não era ônibus, não era seguro. Ontem a gente alterou a propaganda do X, porque a gente olhou lá a previsão do tempo, e aí tinha previsão de chuva. Não tinha nada, não tinha nada disso. Então a gente pode dizer, antigamente era tão mais fácil. Não era não, gente. Antigamente era que o bicho pegava.
para a gente hoje. Se a gente olhar dos missionários que vieram para o Brasil há 40, 50 anos atrás, e a forma que se vem hoje, não estou dizendo que é mais fácil o trabalho em si, né? Mas minha sogra ficou, sei lá, eu quanto tempo dentro de um navio, e você fala, caramba. Então, imagina, né? Esse investimento de tempo, organize a sua vida, coloque isso diante do Senhor. Ele nos ensina a otimizar e administrar bem o nosso tempo. E no final, no versículo 35, ele vai dizer que o foco era sempre a pregação da palavra. Eu posso começar um assunto intencional com alguém que eu queira ganhar para Jesus. Eu posso começar com um café, eu posso começar com um passeio, mas o foco tem que ser a palavra. O conteúdo tem que ser a palavra. Não é, eu posso dar as minhas opiniões e as minhas impressões, mas no fim de tudo, eu tenho que fechar com a palavra. Às vezes, eu não falo para a pessoa que aquilo está na Bíblia. Às vezes eu falo num outro momento, mas eu falo, olha, tem um pensamento, tem uma frase que diz assim, e aí eu cito, e a pessoa não sabe que aquilo é Bíblia. Fala, nossa, que interessante, e vai. Num outro momento, eu falo, lembra aquela palavra que eu falei? Então, aquilo está na Bíblia. E a gente vai, né, conduzindo, mas o foco tem que ser sempre a palavra. E pensando nisso, com foco na palavra e nos nossos desafios pessoais, eu pedi para alguns irmãos hoje falarem para a gente, de uma forma bem rapidinha, profunda, maravilhosa, o que você tem sido desafiado desde o começo do estudo de Atos até agora. Porque a gente precisa parar para pensar. Quantas aulas de EBD, quantos cultos, né? E aí a gente já está quase no meio do ano. O que Deus falou? O que chamou tua atenção? Qual versículo falou com o teu coração? E esses irmãos vão estar falando agora para a gente. E eu queria que você prestasse atenção, não só para que o Senhor complete algo no teu coração, mas para que a gente também seja desafiado a pensar, puxa, nós já estamos indo para o capítulo 13 de Atos. Né? 16, perdão, lição 13. O que eu já aprendi em 13 lições? O que Deus já mudou? O que o Espírito Santo me alertou? O que eu estou fazendo diferente por causa de tudo isso que eu já ouvi? Então, eu vou pedir para o Érico, que está aqui na frente, está aqui mais perto, e ele vai... Ele quase desmaiou, que ele vai ser o primeiro. Ah, vem aqui, porque o pessoal de casa não vê, né? Vou pensar que eu estou falando sozinha. Bom, lá no início, em Atos 2, 40, como viviam os convertidos. Então, já fazendo esse paralelo entre o passado e hoje em dia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão a partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de cada casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, me parece que esse ambiente de comunhão e união deles aqui agradava e era a vontade de Deus, né? E fazendo um paralelo com os Salmos, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E eu acho que esse clima de união é importante para Deus, e eu acho que é através dele que Jesus faz o trabalho, o Espírito Santo também, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade horizontal, né? Não é como naquela época que estava todo mundo ali mais ou menos numa região, num pasto, e eu acho que é um desafio numa sociedade moderna de conforto, de nossa casa ser muito bom, muita programação, muito estímulo, jornada de trabalho alta, muitas vezes esticando para o final de semana. Para mim é um desafio, assim, e eu vejo aqui gente que falei ontem com a Dani, como que essa pessoa consegue, aí tá no ensaio no sábado, aí tá numa atividade no meio da semana. Eu não tenho essa energia, para mim é um desafio, assim, aí junta com um jeito mais introvertido, oposto da Dani, parecido com o Davi e a Beth,
Meu Deus do céu, eu preciso orar, preciso evoluir muito para conseguir estar nesse clima de união, assim, é um consumo energético. E, ao mesmo tempo, a nossa vida é feita para que seja o oposto, né? A gente vive no ritmo da sociedade que é para a gente, cada um no seu cantinho, cada vez mais segmentado, cada vez com mais conforto, né? Então, é um desafio em relação a isso daí, para mim. Amém. Amém. Então, como a gente aprendeu, né? O Senhor nos deu parte de uma carta hoje através da vida do Érico. Ele trouxe um recado de Deus. Então, eu vou pedir para a Lu fazer uma oração a respeito desse assunto. Que o Senhor nos faça conseguir conciliar esse padrão do Senhor com respeito à comunhão, ao uso, né, dos nossos momentos juntos para cumprir um propósito. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a também enxergar em nós, em cada um aqui, Senhor, essa dificuldade, se cada um tem, eu tenho. Então, me ajuda a enxergar e a corrigir, a pedir que o Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude e ajude os nossos irmãos também, Senhor, a vivermos em comunhão, a Te buscar cada vez mais, Senhor. O Senhor tem falado muito comigo que, às vezes, eu posso estar em missões, eu posso estar em muitos ministérios, mas, Senhor, se eu não tiver intimidade contigo, se eu não desejar a Tua presença, Senhor, não está certo, Senhor. Eu preciso Te buscar, eu preciso desejar, primeiramente, a intimidade, Senhor, Te buscar, porque a intimidade contigo vai me fazer passar nos dias difíceis, nas lutas, nas tribulações de cada um, que todos nós aqui temos. Temos dificuldades, temos dias bons, mas também temos dias maus, Senhor. Nos ajuda, orienta, que o Teu Santo Espírito mostre a nós aquilo que nós precisamos tirar para que o Senhor possa corrigir, o Senhor possa trazer tempo contigo. Tem muita coisa, Senhor, que a gente faz durante o dia que nós não precisamos, Senhor. Nós procrastinamos o tempo contigo, nós procrastinamos coisas que são preciosas para o Senhor, porque nós colocamos primeiro aquilo que nos interessa, Senhor. E nós precisamos pensar, meu Pai, no tempo contigo, porque nós queremos viver eternamente contigo. Mas se nós não vivermos isso aqui, como é que nós vamos desejar chegar na Tua casa, no tempo contigo, Deus? Nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada um aqui. Obrigada por esse tempo de estudo do Teu livro, da Tua palavra. Isso nos fortalece, nos dá ânimo, Deus. E se há entre nós algum irmão que está desanimado, Senhor, que o Senhor toque em nós, que sejamos sensíveis, Senhor, a olhar para o lado e dizer e fazer a Tua vontade. Pegar na mão desse irmão e trazer com a gente, sabe, ter um tempo de ligar, de mandar uma mensagem, saber se a pessoa está bem, orar com essa pessoa, fazer uma visita que seja, Senhor, levando a comunhão, levando o Teu Santo Espírito a reanimar esse irmão que está desanimado, Senhor. Que nós tenhamos sempre, Senhor, a convicção de que não podemos andar sozinhos e também não podemos andar sem o Teu Santo Espírito. O que faz a diferença, Senhor, é a Tua palavra, é estarmos em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém. Irmã Lair. Obrigada. Quando eu vejo todas as histórias de Atos assim, eu fico pensando, quando Deus chamou Paulo, quando se manifestou a Paulo, ele se manifestou com um propósito, que Paulo testemunhasse sobre Jesus, sobre a salvação em Jesus, para onde ele pudesse testemunhar, certo? Onde ele fosse levado. E ele foi e fez, pensando nas dificuldades de 40, 50 anos atrás, que nós já passamos, nós aqui, dá para ter uma ideia, uma noção de como deve ter sido difícil para Paulo aquelas viagens, aquelas embarcações malucas que a gente só vê em museus, né? E uma vida que não deve ter sido nada fácil, tudo difícil, comunicação difícil. Imagina Paulo hoje,
com o WhatsApp na mão, com o Instagram, como ele teria, quem sabe, cumprido toda a comissão já, só ele, talvez, né? Não sei, com a disposição que ele tinha. E aí eu penso que Deus, quando ele se revelou para nós que estamos aqui, ele tinha também um propósito, que nós testemunhássemos de Jesus. E ele dá uma força para a gente no versículo 8 de Atos 1, que se nós tivermos essa disposição de testemunharmos do Senhor, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Então, Deus nos dá força para isso, né? Como Paulo recebeu para fazer as viagens dele, aqueles irmãos na época de Atos. E, por outro lado, tem aqui meio que uma advertência em Atos 8:1, que é o contrário de Atos 1:8, né? Mas fico pensando, então, de hoje, como Deus tem nos chamado para testemunhar sobre Jesus. E nós temos, talvez, dificuldade, ou não sabemos como fazer, muitas vezes. E aqui vai uma propaganda já, em cima de Atos, sobre perspectiva. Se você não tem essa facilidade, não tem muito como fazer isso, testemunhar de Jesus, e nós temos uma ferramenta muito, muito boa, que é o Perspectivas, que vai começar, por sinal, em agosto. As inscrições estão abertas, que vai ajudar muito a gente nesse sentido de saber como testemunhar. E aquela frase ali é muito boa, né, de Oswald Smith. Todos somos chamados, uns para um outro lado do mundo, uns para o outro lado da rua. Nós todos fomos chamados. Uma vez que temos Jesus, nós todos somos chamados. Amém. Amém. Então, o Érico focou na comunhão, no tempo. A Laí está focando na questão de que o Espírito Santo nos capacita. Qual é a sua dificuldade? Né? Qual é, aonde está o seu desafio? Então, eu vou pedir qual a nossa desculpa. Exatamente. Às vezes a gente olha, eu não sou como fulano, né? Não sou como Beltrano. Então, vou pedir para a Betinha orar por isso, para que o Senhor nos tire as desculpas. E se você tem dificuldade, coloca isso para o Senhor agora. Às vezes tem alguém que já está perto de você. Às vezes tem uma situação que você está mas você ainda não sabe o como. Então, aproveita esse testemunho da Laí e ore também. Betinha, por favor. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua casa e aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de absorver, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor, que é o testemunho da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse desafio, Senhor, por essas lições, ó Pai, e que possamos, ó Pai, tirar da nossa vida, e nós temos muitas desculpas, ó Pai, para não fazer muitas vezes. Então, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar, ó Pai, possa incomodar a nossa mente, o nosso coração, e deixar de lado, Pai, e fazer a Tua obra, Senhor, e fazer o Teu testemunho, Senhor. Então, nos capacite cada vez mais, Senhor, e incomode realmente o nosso coração, a nossa mente, na comunhão, na pregação da Tua palavra, porque, como a irmã falou, é para isso que fomos chamados, Senhor, e que possamos ser testemunhas vivas, ó Pai. Muitas vezes a gente não sabe falar, mas a gente pode fazer, a gente pode servir, porque servindo uns aos outros, nós estaremos testemunhando o amor do Senhor. Então, nos capacite, Senhor, e fica conosco até o final da aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a terceira parte da carta de Deus para nós hoje, Gustavo. Gustavo vai compartilhar e preste atenção, né? Às vezes é muito interessante como Deus fala com a gente. Já falamos de comunhão, já falamos das desculpas e agora o Gustavo vai fechar esse momento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estava pensando em cima do que a Beth havia solicitado a nós, que
trouxéssemos essa nossa observação sobre os estudos, né? Primeiro ela falou, você pode fazer uma coisa para mim no domingo? Eu falei, o quê? Primeira pergunta que eu fiz para ela. Pensando nisso, Atos 15, 19. A primeira parte da frase que ele diz lá, pelo que julgo eu. O que a gente tem parado para basear o nosso julgamento em relação às coisas? Se nós temos sido legalistas demais ou liberal demais com as coisas? E Tiago ele discorre aqui, puxando textos do Antigo Testamento e coloca lá que haja moderação entre os judeus e os gentios. E para a gente também, hoje em dia, para a gente ser moderado naquilo que fala, naquilo que pensa sobre o nosso irmão, sobre como julgar a pessoa. Às vezes a pessoa vem de um contexto que a gente não entende, mas se a gente usa de moderação, conhecendo a lei, e olhando com os olhos amorosos de Cristo para aquela pessoa, a gente chega naquele meio termo que faz sentido para a gente ter uma boa convivência cristã. Muito bom. Obrigada, Gustavo. Então, nosso desafio de... eu fico com esse, né, amor? O nosso desafio de realmente o evangelho, o evangelismo, a gente vai trazendo pessoas para a nossa vida, para a nossa história. E é realmente isso, muitas vezes a gente não conhece o contexto da pessoa e já estabelece um julgamento, né? E muitas vezes a gente deixa de falar simplesmente o que está íntegro ali na carta de Cristo para aquela pessoa e a gente começa a julgar as nossas impressões, né? Eu sempre falo que na nossa situação de enfermidade lá em casa, o Senhor trouxe irmãos assim que a gente nunca imaginou. E foram orar e jejuar, né, e você fala, meu Deus, às vezes aqueles irmãos que você nunca nem considerou, às vezes, como irmão. Você fala, aquilo ali, mas essa pessoa vai e diz, estou jejuando por você, estou cuidando de você. Então, muito bom a palavra do Gustavo. E aí eu vou pedir para o Carlos Guedes orar, para que o Senhor nos dê um coração cheio de graça. Não é só pedir para que Ele acrescente os que vão sendo salvos, como o texto que o Érico trouxe, mas essas pessoas vão chegar a nós. Estamos prontos para receber? Estamos prontos para receber o tatuado até dentro da orelha? Estamos prontos para receber o que vem e vai ter dificuldade de deixar o cigarro, vai ter que lutar contra os seus vícios? Estamos prontos para receber e amar a todos que o Senhor enviar, partindo daquilo que a Bíblia diz a respeito dessa vida e dessa pessoa e não das minhas impressões? Então, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos amou do jeito que nós somos, cada um. E somos todos diferentes, Pai querido. Nos ajude a amar o próximo também, assim como o Senhor o ama. Que qualquer legalismo, que qualquer preconceito, Senhor, seja caído por terra. E que a gente ame o próximo, assim como o Senhor ama. E que, ó Deus, se tem alguma coisa diante da Tua palavra que precisa ser ensinado, discipulado, que nós, com amor, possamos fazer isso. Mas que o amor seja a base de como a gente olha para o próximo, como a gente entende as atitudes do próximo. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a isso. Não é fácil. Somos preconceituosos, algumas vezes de forma exagerada. Mas nos ajude a ter esse entendimento que nós devemos amar o próximo, assim como o Senhor nos ama e também ama o próximo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 E aí, seguindo então a nossa aula, então pensando em tudo isso que os irmãos trouxeram como carta de Deus para nós nessa manhã, o que tem me encorajado, desafiado nesse tempo de estudo, né? Então, leva também para casa para você pensar, né? Tudo que você já escutou. Esta carta que Deus escreveu em nossos corações está chegando aos destinatários ou nós estamos igual a greve do correio? Com as coisas paradas e a gente não passa a mensagem para frente, damos as nossas desculpas, né? Mas vamos estar realmente falando ao Senhor para que tudo isso que nós estamos estudando e vendo na vida dessas pessoas nos encoraje, né? Nos encoraje a fazer aquilo que o Senhor mandou. Agora, caminhando já para o finalzinho aí do capítulo, nós vamos entrar na parte
do desafio ali nosso de cada dia, né? Eu chamo o desafio nosso de cada dia, que são os relacionamentos. Se relacionar não é fácil. Se relacionar com quem a gente ama, que a gente escolheu casar, tem aquela hora que você olha para o lado e fala, Jesus dos crentes, o que está acontecendo com esse descendente de Adão? Os filhos que a gente gera, às vezes você fala, saiu de mim, não é possível. Porque relacionamento não é fácil, não é fácil. E não é porque estávamos na fase da igreja primitiva, tanta coisa maravilhosa acontecendo, que a tendência adâmica não se manifestou e alguns problemas aconteceram. Então, já foi lido, né? O texto a gente não vai ler de novo, mas você pode depois estar vendo em casa. Então, Paulo sugere uma viagem para visitar os irmãos por onde eles haviam pregado, ensinado. Vamos lá ver como é que a galera está se saindo. Barnabé se anima, gosta da ideia e fala, vamos levar João Marcos, né? Meu primão, parça, vamos levar comigo. E aí Paulo fala, não vai dar. Não vai dar, porque da outra vez ele saiu com a gente, ele não terminou a viagem, abandonou a gente no meio do serviço, é imaturo, não está pronto, não vai dar. E Barnabé fica muito chateado, porque era o primo dele, né? Então a briga foi tão feia, foi tão complicada que eles se separaram. Aí Paulo foi para um lado, com Silas e Barnabé e João foram para outro. Então algumas reflexões para a gente pensar. Não vai dar tempo da gente ler todos os textos, mas você pode anotar para conferir. Então, primeira coisa para a gente pensar, quando Paulo se converte, ele recebe um voto de confiança de Barnabé. Né? A gente se lembra que ele se converte e os crentes não estão acreditando que ele está convertido, porque ele era um caçador da arca perdida, ele queria matar a cambada, e aí chega um ponto dele ter que fugir dos discípulos, que os discípulos queriam matá-lo. E quem dá um voto de confiança, uma das pessoas que cuida é Barnabé. É Barnabé. E aí chega nesse momento, parece que Paulo foi duro demais com João Marcos. O que isso nos faz pensar? Que às vezes nós recebemos uma graça, às vezes nós recebemos um perdão não merecido, mas na hora da gente oferecer isso para alguém, a nossa régua sobe. E aí a gente se torna intolerante muitas vezes ou desconfiados. Às vezes a gente não dá um voto de credibilidade para a pessoa. Mas e se a pessoa cair de novo? Então, ela é barro como eu e você. Pode ser que ela caia de novo. A gente não sabe exatamente por que João Marcos fugiu, né? Foi embora. Eu li algumas coisas que falam talvez a imaturidade, talvez ele ficou assustado, talvez ele realmente não estava preparado para aquilo. A gente não sabe, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente recebe alguns benefícios da graça, muitas vezes a gente recebe misericórdia, muitas vezes a gente recebe favor, a gente recebe um voto de confiança e que em alguns momentos a gente não tem o mesmo olhar para com o outro. Eu fico pensando que Paulo, né, com todo o conhecimento que já veio praticamente pronto, talvez fosse mais difícil para ele ter paciência com os imaturos, né? Não sei, porque ele era um cara, um ponto fora da curva, não sei. Mas o fato é que a gente precisa pensar nisso para realizar a obra do Senhor, para estarmos juntos em comunhão, fazendo a obra do Senhor. A gente precisa pensar que a mesma graça, o mesmo perdão, a mesma paciência que o Senhor tem conosco, e algumas pessoas acabam expressando também por nós, nós temos que estar disponíveis para oferecer. A segunda coisa é que nós estamos sujeitos a discordâncias, a gente não pensa igual, a gente não é igual, gente, glória a Deus pelas diferenças. Porque eu fico imaginando um acampa dentro aqui dos adolescentes, todo mundo pensando igual o meu marido. Meu marido dá um horário que o galinho toca lá dentro da mente dele, que só ele escuta, e para ele é hora de dormir. Eu não, quando o galo canta, está na hora de levantar. Então, imagina a gente fazer uma programação no perfil dele com horário para dormir. Semana passada nós fomos para o Corujão. Gente, para mim é a Disney, é a Disney. Começou 4h30 da tarde, só terminou às 6h30 da manhã, aquele vulco a madrugada toda, 9 graus.
estava lá em Mariporã e a galera pulou na piscina. Tia Beth, pode entrar na piscina? Ops, claro, eu não entrei, né? Mas que bom que a gente é diferente e a gente ter pontos de vista diferentes. Mas Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. Não seja o seu pensamento. Como disse o Gustavo, não seja o seu julgamento. Não seja a partir do seu entendimento. Mas sujeite as situações a Cristo. E a paz de Cristo seja o árbitro, para que a gente possa caminhar juntos e realizar a obra, ainda que sendo diferentes. Ainda que sendo diferentes. Um dia a gente conta do casamento, né, amor? Custódios e Barnes. Meu Deus. Mas vamos lá. Atenção aos processos. Não fuja, resolva. Houve um problema entre Paulo, João Marcos e Barnabé. E a gente não vê que esse assunto foi depois trazido. Ô, João, o que aconteceu? Por que você não deu conta? O que faltou a gente te oferecer de segurança, de orientação? Isso não foi feito. Aí o que acontece? Quando o assunto volta, aí ele volta pilhado, né? Aí ele volta carregado. Então, faça os processos. A Bíblia ensina, chama alguém, vai com você. Olha, a gente teve uma dificuldade. O que aconteceu? Nós paramos um serviço pelo meio, o que faltou, aonde que a gente não estava estruturado, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa viver os processos para que a gente não perca, às vezes, de viver coisas importantes com Deus, coisas maravilhosas com Deus, por processos não resolvidos. Quarta coisa, não mate formiga com bala de canhão. O texto vai dizer que Barnabé diz, vamos levar João? E aí Paulo faz apenas uma colocação prudente. Eu não acho prudente. Não é uma frase feia, não é uma frase de briga, né? Ele simplesmente fala, olha, eu não acho prudente. E aí, para matar essa simples frase, aí o texto vai terminar em desentendimento tão sério que se separaram. A coisa poderia ser simples, não precisava explodir numa divisão, não precisava explodir numa briga tão feia como foi. E às vezes a gente faz isso, a gente quer matar a formiga com bala de canhão. Às vezes a coisa é fácil de resolver. Às vezes o assunto não despendiria tanta briga, tanta coisa. Mas a nossa natureza carnal, né, o nosso jeitão, ele acaba querendo matar formiguinhas com bala de canhão. Então avalie a sua vida emocional, avalie as suas respostas. Ô Beth, para e pensa, será que você precisava ter falado daquele jeito com a compra uma coisa tão boba? A comida do acampamento, precisava brigar por causa de feijão, com cebola, sem cebola, e aí vai embora, não quer mais cozinhar no acampamento, fica chateada, por uma coisa boba, simples, e a gente vai matando formiga com bala de canhão. Vamos tomar cuidado, né? Apesar de nós, Deus é Deus e realiza grandes coisas. Não era para ter um desentendimento, mas teve. Não quer dizer que o Senhor vai ficar provocando briga para a gente crescer, mas o fato é que duas frentes de trabalho se estabeleceram. E aí eu lembro de Gênesis 50, né, quando José diz para os seus irmãos, realmente vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Então, nosso grande consolo é que apesar de nós, apesar dos processos que a gente não quer viver e a gente quer fugir de processos, mas a misericórdia e a graça de Deus continua realizando grandes coisas, apesar de nós, tanto que estamos aqui, né, estudando e aprendendo com a vida desses homens. Precisamos de parcerias. Então, Paulo fica chateado, mas ele não vai sozinho. Jesus, quando manda os discípulos para fazer a obra, ele manda de 2 em 2. A Bíblia diz que melhor é serem 2 do que serem 1. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz carreira solo na vida cristã. É sempre o nós. Pai nosso, o pão nosso, o pecado nosso. É tudo nosso. Se um está sofrendo, nós estamos sofrendo. Se um teve bom êxito, nós tivemos bom êxito. Precisamos de parceria. Na parceria tem as diferenças que colaboram. Na parceria, uma hora você está desanimado, o outro te anima. Na parceria, um está enxergando um ponto cego que você não enxergou. Ninguém tem olho na nuca. A gente precisa sempre de alguém olhando a nossa retaguarda, cuidando de nós.
Então, apesar da desavença, cada um fez uma dupla para poder continuar a obra. Nós temos as agências missionárias. Por que tem as agências missionárias? Porque cada um está olhando de um ponto de vista e atentando para uma necessidade dentro daquela obra que está acontecendo. Então, não caminhe sozinho, peça ajuda, peça oração, compartilhe a tua história. Às vezes alguém te dá uma ideia que você não pensou ainda. Às vezes alguém pode te oferecer algo que você nem imaginou que poderia ser feito. Então, precisamos de parcerias. 7º, Deus restaura seu povo através dos processos, através do serviço do reino, do bom conselho, de várias formas. Isso aqui, como o Eric falou, da comunhão, é nesse lugar onde o Senhor nos restaura, onde o Senhor trata o nosso caráter, onde o Senhor transforma a nossa vida, né? Como um ferro ao outro se afia, não é assim? E sai faísca, né? Quando você passa uma lâmina de ferro na outra. Então, sai faísca, mas ali o Senhor está moldando. E foi isso que o Senhor fez ali na vida do apóstolo Paulo. Porque lá na frente nós vamos ver em Filemão 1:24 e em 2 Timóteo 4:11, Paulo elogiando João Marcos, dizendo que ele era um cooperador, que ele era uma pessoa importante e pedindo, olha, quando vier, traz João Marcos, porque ele é uma pessoa muito importante. Ou seja, o tempo foi passando, Deus foi trabalhando, as coisas foram acontecendo até chegar nesse ponto. Então, nós temos um menino que ele sai de desertor, sai da fama de desertor e se torna um cooperador. Ele foi o motim de uma divisão, né? Não foi ele propriamente, é o temperamento de cada um, mas assim, ele foi o assunto de uma divisão e agora ele é o assunto de ânimo, de coragem, de necessidade. E essa tem que ser a nossa vida também. A Bíblia fala que nós temos que ir amadurecendo, de glória em glória, né? Amadurecendo, e a gente também tem que olhar para a nossa história e dizer, eu saí, eu era muito nervosa, muito estressada, mas hoje, quem que eu sou? Continuo nervosa, estressada? Ops, eu estou pulando processo, estou precisando fazer alguma coisa, né? Eu era tímida, eu não sabia falar, fiz perspectiva, olha eu fazendo a propaganda, fiz perspectiva e eu consegui fazer um café da tarde lá com os meus vizinhos em casa. Eu não tinha como lidar com as pessoas e fui lá para o clube de leitura das crianças. Então, de alguém que só vinha, eu já estou envolvida num clube de leitura de crianças. Então, a gente vê João Marcos sair de uma situação complicada, que não dá para a gente entender direito o que aconteceu, mas ele termina como alguém útil e cooperador do Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, também tratado pelo Senhor, porque ele era ser humano, pecador como a gente, e ele chega então nesse ponto de reconhecer que João Marcos, naquele momento, para ele era alguém importante e necessário. Então, a nossa conclusão, né? Os atos do Espírito Santo continuam agindo através da igreja. Ele está aqui, né? Ele está em nós, ele está agindo através de nós. Isso quer dizer que as dificuldades também continuam, porque somos os seres humanos, descendentes de Adão, cheio de complicações. Você já se encontrou no processo? Você sabe aonde você está nessa história? Você já entendeu o que o Senhor precisa tratar o teu coração? Você já percebeu quais são as decisões, as coisas que você precisa fazer para que você faça parte disso que o Senhor está fazendo na terra, que vai culminar na volta de Jesus, quando todo olho o verá, toda língua confessará, e nós vamos estar lá, vibrando, olhando para o lado e dizendo, Senhor, eu vivi os teus processos, completei a carreira e estou aqui. Estamos juntos. Somos vasos de barro, mas o oleiro ele é excelente, perfeito em tudo que faz. Não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. Não é com a gente, é apesar de nós. Ele é perfeito. Então isso tem que trazer paz ao meu coração, não me acomodar onde eu estou, mas me incentivar a me lançar nos processos, porque o oleiro ele é perfeito. E ele vai fazer em mim aquilo que for necessário. Ore para que você perceba as oportunidades
cada saída do cotidiano, cada ida ao supermercado, cada dia de trabalho, cada reunião na fábrica, tudo pode ser uma grande aventura missionária. O que eu aprendi com os tempos de hospital é que quando a gente saía, a gente fazia os nossos kits missionários para o hospital. Então a gente levava Antes tinha uns livrinhos da Interlink que eram pequenininhos assim, e eles tinham orações e tudo. E aí a gente punha um livrinho, uma balinha, taranã, e contava mais ou menos, e a gente levava. E foi muito gostoso que a gente fez para o sogro, né, o pessoal do hospital, do Policlin. Então, todo aquele momento de tristeza se tornou também uma grande aventura missionária. Corre atrás dos Novos Testamentos, pensa, Valéria, Amandinha ajuda e compra a caixinha e não cabe as balinhas, e se tornou uma grande aventura missionária. Quais são as aventuras missionárias que você não está percebendo durante a sua semana e que o Senhor quer te usar? Lembrando a frase lá do nosso mural, todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo, uns para o outro lado da rua. Uns são chamados para a Embraer, uns são chamados para a UBS, uns são chamados para a universidade, uns são chamados para morar no bairro A, B, C ou D, mas você foi chamado para algo e para fazer algo. Então, que com toda essa história que a gente termina de ouvir hoje aqui, e o testemunho dos irmãos, a carta que o Senhor colocou no coração dos irmãos para ler para nós nessa manhã, você seja desafiado a fazer do seu dia a dia uma grande aventura missionária. Eu tinha programado para a gente encerrar cantando um hino, mas ele é grande, então eu queria que a gente cantasse só o refrão do Usa-me da Aline Barros, e aí a gente terminando de cantar esse refrão, a gente vai estar encerrando a nossa aula, tá bom? Vou correr aqui, gente. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, e nos ajuda a aprender com tudo que nós temos lido na tua casa. Que o Senhor possa revelar ao nosso coração o que o Senhor tem para cada um de nós. Aonde o Senhor nos plantou, na família que o Senhor nos colocou, no lugar que trabalhamos, no bairro que vivemos, nos parentes que temos, ó Pai. Em tudo o Senhor tem propósito, em tudo o Senhor tem uma verdade a ser revelada, que é o nome de Jesus. Então, nos ajuda a estarmos dispostos e vivemos os processos, sermos quebrados, transformados pelo Senhor. Um amor, ó Deus, que excede o entendimento, possa ser esse, Pai, a nossa inspiração. Nós clamamos por isso e pedimos perdão, Pai, naquilo que temos perdido as oportunidades, naquilo que o nosso legalismo, os nossos preconceitos têm impedido do Teu Espírito Santo agir através de nós. E nós não queremos perder o privilégio de fazermos parte de tudo que o Senhor tem feito na terra. Então nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe.